Sabendo agora o que são atributos, primeiramente eu apresento a vocês o meu galo. O meu não, o galo da vizinha aí, que ele vai sempre aparecer aqui de alguma forma nos nossos vídeos, tá? Então lidem com isso, beleza? O que seria um atributo em um relacionamento? Algumas vezes podemos encontrar atributos em determinados relacionamentos. A central de diaristas mantém o cadastro de suas diaristas por matrícula, nome, endereço, telefone e data de nascimento. É importante vocês prestarem atenção aqui que eu vou dar essas características e nós vamos trabalhar isso aqui criando um modelo, que é o que vocês farão já, né, na primeira atividade que eu vou passar de exercício para essa disciplina, tá? Então vamos lá. As diaristas trabalham em várias casas. Tais casas são caracterizadas pelo código e endereço. Deseja-se guardar a data do serviço e o número de horas que uma diarista trabalha em uma casa. Então, diarista, né, as entidades principais, diarista e casa. A diarista trabalha em uma casa, uma ou várias casas, mas enfim. Eles querem, né, guardar a quantidade de horas que foram trabalhadas e a data, tá? Então, dá para acontecer, né, o atributo ele ser colocado em um relacionamento. Então, agora nós vamos ver cardinalidade. Então, o que seria cardinalidade? São a quantidade de vezes que um determinado evento pode acontecer. Por exemplo, 1 para 1. Uma entidade em A está associada no máximo a uma entidade em B. E uma entidade B está associada no máximo a uma entidade em A. Né? Por exemplo, aqui, funcionário, deixa eu pegar a caneta. O funcionário, um funcionário gerencia um departamento. Tá? Para muitos, uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B, enquanto uma entidade em B está associada no máximo a uma entidade em A. Como, por exemplo, aqui, um departamento, né? Vamos aqui fazer o contrário. Um funcionário ou mais de um funcionário, né? Por isso que temos aqui o N agora. N funcionários trabalham em um departamento. Muitos para muitos. Uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B. E uma entidade em B está associada a qualquer número de entidade em A. Né? Então, por exemplo, vários funcionários trabalham em vários projetos. Claro, um funcionário ele pode trabalhar em apenas um projeto, bem como um projeto pode ter apenas um funcionário trabalhando nele. Então, é importante ter essa visão, que quando há N, não é obrigatório que ali esteja repleto de pessoas, tá? Por exemplo. Mas, se naquele caso, por exemplo, vamos aqui, vamos falar da reitoria, é melhor. Da reitoria do IF. Nós só podemos ter um reitor. Então, quando houver um caso de que realmente só precisa ter uma pessoa naquele cargo, então você vai colocar um. Agora, quando não houver necessidade, você pode colocar N, tá? O que seria, ainda dentro de relacionamentos, o que seria autorrelacionamento? Vamos lá. O funcionário, ele é gerenciado por quem? Por outro funcionário. Né? Mas
quem gerencia esses funcionários, ou seja, o gerente, ele também é funcionário, tá certo? Então vamos lá. Um gerente, que é funcionário, gerencia N funcionários. Temos uma pessoa aqui que ela é responsável pelo gerenciamento dos funcionários, tá? Então, o relacionamento, ele está ali dentro, vamos falar como se fosse algo infinito, tá certo? Quando o próprio relacionamento, ele fala de duas relações que existem atreladas àquela entidade. Ainda dentro de relacionamentos, vamos entender o que seria relacionamento ternário. Relacionamento ternário é quando três entidades estão relacionadas a uma relação. Tá? Então, por exemplo, o cliente, vários clientes se relacionam, podem ter várias contas dentro de uma agência, tá? Mas vamos lá, temos a observação. Havendo mais de 4 entidades, mais de 3 entidades, na verdade, mais de 3 entidades atribuídas a uma única relação, então nós passamos a chamar de relacionamento enário, beleza? Essa questão de quando há um único relacionamento ligado a várias entidades, ela pode acontecer normalmente, tá certo? É super comum. Agora buzinaram, né? Acredito que deva ter saído aí, mas não tem problema algum. Vamos lá, herança. Podemos generalizar, especializar uma entidade dentro de um modelo de entidade de relacionamento. E podemos dividir em categorias cada entidade. Vamos lá. Em uma filial trabalham N clientes, né? O cliente tem como atributos código e nome. Mas esse cliente, ele tem de herança, no caso, ele tem como atributos também, aqui nós vamos conhecer agora esse triângulo, que é o que vai mostrar a herança, né? Cliente, ele pode ser uma pessoa jurídica, né? Ou uma pessoa física. Mas por que é tão importante haver essa questão da herança? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, para que eu pudesse reconhecer melhor esse meu cliente, eu precisaria, se ele fosse uma pessoa física, eu precisaria receber o CPF, né? E se fosse uma pessoa jurídica, um CNPJ. Então, quando eu colocar o código do cliente, eu já vou ter acesso a essas informações aqui, que me chegaram através de herança, tá? O que seria entidade fraca? Pelo nome de entidade fraca, as pessoas já pensam que é algo que não serve para nada. Mas a entidade fraca, ela é bem importante, tá? Ela ocorre quando uma entidade ela não possui sequer identidade própria, né? Sendo sua identificação composta pela chave proveniente da entidade dona concatenada. Tá? Então, por exemplo, um cinema possui N seções. Então, para eu descobrir qual a seção que eu quero ter acesso, ou qual seção que está passando aquele filme, eu preciso ir até a entidade cinema, né, e verificar qual seção que está passando naquele momento. Então, para eu obter as características dessa seção aqui, eu preciso necessariamente da existência do cinema. Para a questão do funcionário, do mesmo jeito. Para eu ver os dependentes do funcionário, né, que ele tem, 3, 4 dependentes, eu preciso ir até a entidade funcionário para fazer
essa verificação, entendeu? Então, como nós falamos lá no exemplo do tempo de casa, né? Que foi colocado lá o número foi colocado o dia do contrato, né? O dia que foi realizado um contrato. Então, aquela entidade que apareceu lá de tempo de casa, ela é uma entidade fraca. Por quê? Porque para ela existir, para que os valores dela existam, eu preciso voltar até outra entidade. Tá certo? Então, gente, até a próxima aula.